Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Visão 360, onde o mercado imobiliário ganha vida. E hoje nós vamos ter um bate-papo muito interessante com a empresa Monte Azul. E hoje nós temos aqui o Rômulo representando a Monte Azul, falando sobre os projetos inteligentes. Rômulo, seja muito bem-vindo, é um prazer estar recebendo você aqui hoje. Muito obrigado, um prazer também. E assim, hoje, para você que gosta de investimento, para você gosta de entender um pouco do mercado imobiliário, as opções que tem com o mercado imobiliário, investimento, opções que tá vindo por aí, fique ligadinho nesse episódio que você vai gostar muito. Rômulo, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi o teu início no mercado imobiliário. Conta um pouquinho da sua história. Bom, o meu início no mercado imobiliário foi no ano de 2009. A minha mãe tinha uma imobiliária, né, com uma sócia. E aí eu trabalhava numa empresa, que era a Bematec, e daí eu saí de lá e fui trabalhar com ela. Essa sócia dela saiu da sociedade e eu me tornei sócio dela. E desde então, a gente tem trabalhado com o mercado de locação e venda de imóveis. E já desde o início, a gente foi chamado para trabalhar num projeto com a Monte Azul. Era o início do Minha Casa Minha Vida, né? Que foi em 2009, que a Dilma lançou o programa. E aí começou uma conversa para achar um terreno para fazer isso. Então, nós começamos a prospectar terrenos em várias cidades da região metropolitana, em Curitiba também. Mas já naquela época, Curitiba já é um pouco impraticável desenvolver esse tipo de projeto pela questão do preço do terreno, né? Uhum. Então a gente começou a prospectar em Colombo, Araucária, São José dos Pinhais. E aí o primeiro que a gente quase fechou foi Colombo. Era uma área de acho que 20 ou 30 mil metros quadrados. Mas em razão de uma dificuldade de aprovação, da incorporação, enfim, apareceu o terreno de Araucária. Foi uma parceria até com uma imobiliária local aqui de Araucária, que é a Oriente Imóveis. Eu não sei se tem ainda, mas era da Simone, né? Da Pampuche. E aí ela vendeu uma parte do terreno e a gente vendeu a outra para Monte Azul, que estava começando, era um embrião, né? Que legal. E aí, dali para frente, começou daí, né, os projetos. Nossa, você, desde o início do Minha Casa Minha Vida, acho que desde os primeiros anos, que bacana ter participado, assim, desde o início. Exatamente. O mercado imobiliário ele teve um boom antes, né? Que foi 2007, 2008, com os empreendimentos de médio padrão e um pouquinho de alto, né? Uhum. Até vou te dizer que a gente sabe que foram os últimos assim, empreendimentos, parece que para a classe média, né? Esses empreendimentos de 300 a 700 mil, né? Hoje em dia já não está mais tendo muito lançamento nesse sentido, né? Ou é Minha Casa Minha Vida, ou tem muito alto padrão, né? Que daí é acima de 1 milhão, né? Uhum. O pessoal acaba se adaptando ao nicho que mais tem procura, né? Então, Sim. ou vai ali para o pessoal que precisa de subsídio, precisa de ajuda, ou Ah, então já vai para o investimento de alto padrão, daí é o investimento falando de valor já bem mais alto, né? Daí são dois nichos bem diferentes, né? eu acho que isso acompanha a macroeconomia também, né? A questão de taxa de juros, financiamento para a classe média não está muito fácil, né? Uhum. E a questão da inflação também comendo a renda, né? Então, às vezes, não. Realmente, as construtoras acho que ficam com o pé atrás para lançar empreendimento nesse sentido, né? Então, um certo medinho, né, de pegar esse De não fatia do vender. meio e não vender, né? Exato. Porque para a incorporadora fazer um lançamento e ele não lançar e não vender, Sim, é complicado, né? Porque você fica complicado. no meio, né? Não Sim, consegue fazer o lançamento, não consegue voltar para trás, porque já foi lançado. exatamente, é um desafio. Acho que o preço do terreno também, né? Subiu demais, né? Depois dos booms imobiliários, digamos, né? Acho que viabilizou daí, né? Isso impactou muito. E falando assim, nesses nichos que a gente que tem hoje, tanto baixa, a filosofia da Monte Azul, que área que ela pega mais? A filosofia da Monte Azul sempre foi, desde o início, é, atacar, digamos, o Minha Casa Minha Vida, né? Trabalhar no Minha Casa Minha Vida com um diferencial de ser um segmento acima do popular que a gente tinha, né? Porque a gente tinha bastante, falava em Minha Casa Minha Vida, na cabeça do leigo, principalmente, era fila da Coab, né? Era atender famílias realmente bem carentes.
Não se conhecia assim o mercado Minha Casa Minha Vida faixa 2 e 3 que a gente chama, né? E a Monte Azul, ela viu o nicho de oportunidade para começar nesse segmento já, né? Então ela começou com o primeiro empreendimento, que foi o Mirante, que a gente chama hoje de Mirante 1, porque tem o 2 e o 3, mas foi o Mirante já com 3 quartos, né? Que desde o início ela teve essa vontade de abraçar um público com uma condição financeira um pouquinho melhor e principalmente não só isso, a questão de famílias maiores, né? Para a família realmente que tem 2 filhos ou mais. Então esse foi o pensamento dela. Aí alguns parâmetros construtivos que ela adotou, né? Também para se diferenciar no mercado. E aí essa foi a direção dela estratégica até hoje, né? De trabalhar dessa maneira. Porque realmente, no início, quando lançou, sempre o pessoal imaginava aqueles apartamentos bem pequenininho, 2 quartos no máximo, e aí quando começaram a lançar com uma sacadinha, 3 quartos, daí eu pensei, opa, mas isso também é Minha Casa Minha Vida, então acabou que vocês pegaram bem nessa fase que vocês mudaram a visão do Minha Casa Minha Vida, né? Exatamente. E aí, claro, muitas construtoras acompanharam isso, né? Ia ser natural, né? Entre um mercado que tem concorrência, né? Isso é natural. Mas realmente eu acho que o Minha Casa Minha Vida no Brasil foi muito reflexo do que a MRV fez, né? Ela sim que foi a empresa, e é até hoje referência nisso, né? Ela hoje também já se destaca em outros mercados, né? Mas eu acho que ela sempre foi o espelho para a população do que é a Minha Casa Minha Vida, né? E eles sempre realmente fizeram apartamentos sempre bem compactos, né? Hoje tem apartamento de 38, de 39 metros quadrados, enquanto os primeiros da Monte Azul já tinham 64 metros quadrados, né? Já começou Já numa começou metragem grande, né? maior, né? Isso, já começou grande. Ela foi pela metragem lá. Ela sabe que tinha um desafio de custo, né, em relação à concorrência, de gastar mais com a construção em si, mas foi uma decisão estratégica, né? E eu lembro que nesse comecinho dos anos, aqui em Araucária, não tinha tanta opção de apartamento, né? Eram poucos prédios, então ficou bacana porque acho que as pessoas quando começou a ver, tá, é um apartamento, mas eu não tô falando, não é uma caixinha de fósforo, né? Exato. É 60 metros, é uma metragem considerável. Sim. Isso também ajudou as pessoas a quebrar esse receio do apartamento, né? É verdade, você falando agora, eu lembro que a gente pensou nisso, Araucária, uma cidade muito rural, né? As pessoas moram em casa até hoje, né? Mas na época acho que mais ainda, né? Mas naquela época. Então eu acho que a gente teve a ideia do 3 quartos também por isso, para quebrar esse paradigma de apartamento, né? Que aqui realmente era totalmente novo, né? Acho que tinha 2 ou 3 prédios em Araucária, né? 2014, Em 2013. 2013 tinha acho que uns 2. Naquela época eram uns 2, sim. Não tinha mais que isso. Sim. Hoje já mudou totalmente, né? Mas totalmente. naquela época, realmente, o pessoal tinha aquele receio de sair da casa para o apartamento, né? Sim, com certeza. Mas o Mirante 1, que a gente chama, foi um empreendimento que teve um sucesso de vendas, assim, principalmente por essa questão. E aí a questão da localização também, né? Que fica ao lado da represa do Passaúna. Então isso acho que ajudou muito, né? Uma terceira coisa, essa ligação entre Araucária e Curitiba, né? Que fica num lugar... A represa, ele fica num lugar que é entre o SIC e Araucária, né? Tava aí no meio, né? Isso também ajudou o pessoal que era de Curitiba a comprar também, né? Veio bastante gente de Curitiba para cá naquela época, né? Muito. Todos os bairros do sul ali, né? Sítio Cercado, Cidade Industrial e Massa, né? O que mais? Pinheirinho, Fazendinha, né? O pessoal não tinha a opção de comprar em Curitiba, apartamentos nesse preço e acabavam comprando com a Monte Azul, né? E se a gente for analisar o tamanho da cidade de Curitiba, quando a pessoa começa a fazer conta entre bairros ali, a distância aí dali de Pinheirinho para Araucária, a pessoa começa a falar assim, não, peraí, é região metropolitana, mas eu vou estar mais perto da minha casa, do meu trabalho, do que se eu estivesse aqui, né? Então, a questão da oportunidade também, né? Sim, o acesso, né? O acesso é muito fácil, né? O Contorno Sul e a Rodrigo do Xisto e Minas Araucárias é distante, mas é rápido, né? De carro, né? E vocês tiveram preferência para aquela região? Ou teve mais região que a Monte Azul investiu em Araucária? Aquela região. A Monte Azul, ela tomou a decisão no início de comprar uma grande área e desenvolver um projeto de bairro num mesmo lugar. Essa foi a ideia dela. Ela teve diversas propostas de comprar terrenos menores em diferentes lugares, né?
Mas ela falou, não, já que existe essa área grande para vender, é uma área bonita, próxima de Curitiba e tudo mais, então vamos comprar uma grande aqui e desenvolver tudo aqui. E aí o processo todo de incorporação, ele não é fácil, né? Junto a órgãos públicos, enfim, né? Isso, até a prefeitura tem uma série de desafios para permitir esse tipo de projeto, né? Em razão de quantidade de carro passando e gente, estrutura de creche, de hospital, enfim, né? A parte de infraestrutura urbana também tem que ser bem analisada pela prefeitura para também não se tornar uma coisa desorganizada, né? É que quando vem um empreendimento desse porte, automaticamente começou em 2013, mas se a gente pegar um histórico ali de 2013 para agora, 2025, mudou totalmente o histórico do bairro, Sim. falando de escola, infraestrutura total, né? Sim, com certeza. A área ali era uma plantação de soja, né? E morava uma família ali, ou mais famílias. E aí foi feito, então, o Almirante 1, que tem 96 unidades. Aí a Montezuma fez o Almirante 2, com 180 unidades. O Almirante 3, com 144. E o Bosque Passaúna, que foi o último projeto, foi o filhotinho, que a gente chama, porque foi um projeto diferenciado de casas sobrepostas, né? Até o produto de casas sobrepostas foi espelhado num condomínio aqui em Araucária. Eu não sei exatamente qual que é o nome, mas você vai pela Avenida da Independência e daí tem um condomínio que foi feito novo, mas chega num cruzamento lá que tem um condomínio de casa sobreposta ali. Mas bem antigo. Não sei se era Coab ou assim, né? Mas era isso mesmo. Casas no térreo, com acesso de uma escada no meio e casas em cima. Então tudo isso totalizou até hoje 491 unidades. Nossa, de apartamento, de casa. É moradia, né? É moradia, Imagina muita gente. Família, né? Muita gente, né? Isso só a Montezuma. Imagine todas as outras construtoras, né? Que Vocês fizeram. vocês deram o início, vocês participaram, né? Hoje a gente fala, né? As primeiras começaram, mas agora até terreno tá difícil em Araucária. Você que pode dizer melhor, né? Como é que é? Valorizou muito. Valorizou muito, valorizou muito. Hoje não tem nem como comparar quando a gente começa a falar de valor de terreno, de área. É claro que as áreas maiores têm uma negociação diferente, com incorporação. Entra muitas a questão dessas áreas de família, área de herança e tal. Então é diferente, mas quando a gente fala de metro quadrado, assim, para construir uma casa, para construir, isso faz, nossa, mudou totalmente. Muita diferença, né? Muita diferença, muita diferença. E aí essa valorização dos terrenos, ela precisa acompanhar aquilo que a construtora vai gastar com construção, com mão de obra e o preço que ela vai conseguir vender, né? Também, né? Se for muito caro o terreno, não encaixa daí, né? O projeto, né? Daí viabiliza a venda, né? Inviabiliza a venda, né? Até porque esse projeto que a Montezuma entrou em 2010, enfim, que ela começou, acompanhando uma tendência também dessa venda que a gente fala, com principalmente a facilitação do parcelamento de entrada, né? Isso, a gente que é corretor, sabe que isso é o que na hora da mesa ali, do fechamento, é o que faz diferença, né? É verdade. Do encaixe do orçamento familiar, né, digamos, para poder comprar, porque a compra normal, assim, como a entrada à vista e tal, já dificulta muito, né? O maior problema é a entrada, né, Romulo? Entrada. No geral, porque Documentação, mas entrada é o principal, né? E eu acho que depois também que veio essa questão da Coapar ajudou muito, né? Sim, porque bastante. Tem um subsídio no Minha Casa, que na verdade no início o Minha Casa Minha Vida também era maior, né? Depois foi, você acompanhou desde o comecinho, né? Então ele foi mudando, foi alterando, né? Mas eu acho que com essa questão do Coapar conseguiu abranger porque tinha muito, às vezes o pessoal pegava maior subsídio, aquela família que tinha um só comprovando renda quando era sozinho. E aí, quando era 2, já acabava sendo prejudicado. E eu acredito que nessa questão, quando entrou o Coapar, conseguiu abranger, mesmo que não pegue um subsídio do Minha Casa Minha Vida muito alto, mas o Coapar já dá uma boa ajuda, né? Sim, eu acho que ele equilibrou, né, o que você disse. O subsídio do governo federal, em razão, de novo, questões econômicas, que a gente não tem controle, né? O governo do estado do Paraná, a gente precisa bater palma, porque esse programa realmente equilibrou essa questão da possibilidade das famílias comprarem, né? Sem esse subsídio, realmente, a gente acredita que muitas vendas não teriam acontecido. Ajudou muito, né? Ajudou muito. E eles
pelo visto, tem intenção de continuar, né? Até onde a gente vê, e até de expandir, a gente tem ouvido falar, né? Em algumas situações aí de valor do subsídio, talvez, né? De subir, mas isso é especulação, né? É que o governo ele lança alguns programas que de repente vai muito bem e alguns não vai, então Sim. daí eles lançam alguns e não dão sequência. Eu lembro que teve alguns que eles fizeram para a área dos militares, depois deu uma encerrada, então isso vai muito, acho que de época de lançamento mesmo, né? Mas Sim. eu acho que esse, se Deus quiser, vai ficar por muito tempo. E assim, falando, o que que seria, a gente fala muito, o que que seria projetos inteligentes? O que que seria? Eu acredito que projetos inteligentes são projetos que facilitem a vida das pessoas e que eles sejam uma evolução, né, da forma de viver, da forma do nosso dia a dia funcionar, né, para que realmente facilite a vida, né. Vamos dar um exemplo. A Montezut também teve uma ideia no início, e ela implementa até hoje, de trabalhar com lajes maiores. O que a gente quer dizer lajes maiores? Significa um isolamento acústico maior, né, nos apartamentos. Como a gente falou, essa migração de casa para apartamento tem isso. As pessoas se incomodam com o barulho, né? Da família que está em cima, ou que está embaixo, ou do lado. Então isso ajuda muito, né? As pessoas aceitarem o produto do apartamento e a se mudar, né? Uma outra coisa, uma questão inteligente que a gente identificou também do Meirante 1 para o Meirante 2 foi a questão de vaga de garagem, né? Muita gente não conseguia sair da casa pela questão do espaço de carro, né? Tinha 2 carros ou até 3 carros, 2 carros ou um caminhãozinho que alguém trabalha com entrega, enfim, uma caminhonete, enfim. E aí a Montezut decidiu no Meirante 2 disponibilizar, vender, né, vagas extras, que a gente chama, que são vagas à parte daquela que é do próprio apartamento. Então isso também ajudou nas vendas, assim, foram, se eu não me engano, 14 vagas. E muita gente acabou decidindo pela compra porque... E vendeu super rápido. Vendeu super rápido. Imagina. Vendeu super rápido. E tinha a chance de continuar com 2 carros ou 3 carros, enfim, né? Que bacana. E, na verdade, eu ia te perguntar, né? E esses diferenciais, no que eles impactaram? Na verdade, você acabou de responder, na verdade, né? Porque se a pessoa tinha intenção, principalmente, acho que hoje em dia o pessoal, quando trabalha, né? Hoje tem muita gente que trabalha com Uber, então automaticamente a pessoa, uma família tem os 2 carros, né? Sim. E faz toda a diferença ter 2 vagas, né? Exatamente. Uma outra coisa que a gente também implementou, e existe até hoje, é a parede flex. O que é isso? O apartamento com 3 quartos tem uma das paredes que é de drywall. Então, assim, tinha pessoas que acabavam não fechando o negócio também porque elas tinham móveis grandes. Mesa grande, cadeira grande, porque morava numa casa grande da família, enfim, da sogra, do pai. E aí isso também ajudava as pessoas a comprarem. Porque daí ela pensava, poxa, então vou poder manter os meus móveis, porque eu posso, na entrega das chaves, tirar uma parede e ficar com uma sala maior. Então um apartamento com 3 quartos, ficava com uma sala estendida com 2 quartos. Só abria mão de um quarto, mas para ter aquele espaço maior ali. Maior na sala, ou pessoas que passaram a trabalhar em casa também, né? Fazer um home office junto com a sala, porque tem filhos junto para cuidar e tal. Bebê, né? Enfim, isso... Sempre pensando nesse dia a dia, né? Das pessoas. A pandemia trouxe muito isso, né? Bastante. Da pessoa pensar um pouco nessa questão do conforto, ter um espaço maior ali para trabalhar, né? Sim, com certeza. Imagina, né? Em 2020, a gente passou a ficar em casa um tempo, aquilo lá. Nem hoje parece que nem foi verdade, né? Se eu pensar de ter que ficar meses em casa, imagine com filho e tudo, quem é mãe, principalmente, né? Bebê e tal. Tinha muita gente que pensava assim, só vou para casa para dormir. E de uma hora para outra, passou a ficar o dia inteiro, a noite inteira em casa. Acho que o pessoal passou a valorizar mais muita coisa, né? Passou a ser vista com outros olhos, né? Nessa época. Até o mercado de casas explodiu na época, né? Não sei se você lembra, mas muita gente passou a procurar casa, né? Porque quem tinha uma condição, né? Que não dava ficar em apartamento, né? Eu acho que foi nessa época também, até chácaras mais próximas, assim, da região, mais próximas da região central. Pelo menos aqui em Araucária, foi a época que mais vendeu chácaras também. Olha só. Porque o pessoal tinha opção ali de casa, mas ele só preocupava, assim,
tem energia, tem internet, porque como eles começaram a pensar, vou trabalhar home office, não sei por quanto tempo, não tem problema, vou morar na chácara, desde que eu consiga trabalhar. E aí tinha aquela questão, mesmo aqui em casa você não podia ir em lugar nenhum, ficava todo mundo muito isolado, Sim. pelo menos numa chácara você tem um espaço, ar livre, né? Sim. Então foi uma época que a gente realmente teve uma procura maior. Poxa, legal. Casa e chácara, né? Sim, legal. É que aqui a região de Araucária, se você conhece bem aqui a área rural, Não, conheço pouco. não dá nem para dizer que era rural. É? Tudo asfaltado, então assim, tem uma infraestrutura muito boa. Então, quando o pessoal vai aqui, quando o pessoal vem conhecer, quando o pessoal vem de fora, o pessoal fica encantado, porque a nossa área rural aqui, dos últimos anos, é muito bonito. Muito bonito, iluminado. Parece que é uma extensão dos bairros de Araucária. Legal. Bem bacana. E vamos falar um pouquinho assim, compartilha com a gente uns cases de sucesso. Eu acho que eu posso te dizer que um case de sucesso é essa trilogia do Mirante, né, dos Mirantes, dessa questão da evolução, né? Como a gente estava falando, né, foi feito o primeiro, o segundo foi feito com sacada, porque a gente sentia essa demanda, e aí concluiu o Mirante 3 com sacada com churrasqueira. Daí realmente se satisfez quem é do churrasco, né? Eu acho que isso ajudou bastante também. Essa trilogia a gente fechar, né, com chave de ouro, digamos. Praticamente foi uma evolução, né? Sim. Primeiro, daí no segundo melhorou, e no terceiro melhorou mais ainda, né? Exatamente. Com a mesma planta, com a mesma estrutura de apartamento, mas com essas pequenas diferenças que ajudam, né? A quem mora. E hoje, se fosse para você considerar Tramonte Azul, qual foi um divisor de águas? Um divisor de águas, ali na região existe uma questão em relação à Avenida Avestruz. A Avenida Avestruz é uma avenida que cruza a Rua Pelicano, que é a Rua dos Empreendimentos, né? A Rua Pelicano ali no Capela Velha, também chamado de Califórnia ali pelo pessoal da região, né? Essa foi uma benfeitoria que levou muitos anos, levou em torno de 10 anos, né, para ser implementada. Então eu acho que a Avenida Avestruz é um divisor de águas na história da Monte Azul, ali na região, porque ela permite construção de empreendimentos maiores. A gente que é do mercado imobiliário entende que tem uma questão de zoneamento, né? E o zoneamento em Araucária padrão permite projetos de construir prédios de até 3 ou 4 andares, normalmente, né? E a Avenida Avestruz permite a construção de edifícios de até 6 andares. Então esse acho que vai ser agora, falando assim, de presente para futuro, né? Aquilo que realmente vai dividir o que foi o projeto, que foi o Mirante, né? O projeto Mirante, e o Bosque Passaúna também, o filhotinho, para agora com projetos mais altos e com padrão mais alto também. Quando você fala do Bosque, foi muito rápido as vendas do Bosque, né? Foi rápido. O Bosque Passaúna foi eu vou te dizer o seguinte, aquilo que a gente projeta e aquilo que realmente acontece, às vezes não casa, né? O projeto Bosque Passaúna, a gente imaginava que seria um produto mais barato, porque as pessoas valorizariam menos do que um apartamento no Mirante. E quando, na verdade, quando as coisas começaram a acontecer, eles começaram a ser vendidos, a gente entendeu que para muitas pessoas, um prédio com 2 andares tem mais valor do que um prédio com 4 andares. Pela questão da dificuldade de acesso, que o andar mais alto tem mais escada para subir, no dia a dia isso dificulta, com compra, com bebê, enfim. Pela estética, talvez, né? As pessoas às vezes não falam, né? Por que elas preferem uma coisa ou outra, mas realmente surpreendeu. A gente teve essa velocidade de vendas também porque a gente colocou num preço mais econômico para que muitas famílias conseguissem comprar, mas a gente entende que ele poderia valer mais, sabe? Porque as pessoas realmente gostaram do produto. Principalmente o garden, o gardenzinho ali pequenininho embaixo só de uma casa, que não tem 4 ou 5 andares em cima, não tem elevador e tudo mais. Parece que tem uma cara mais de casa na cabeça das pessoas. O efeito de casa, né? O efeito de casa, exatamente. Que legal. Até por isso que a gente chama de casa sobreposta, porque não tem aquele corredor no meio do prédio, né? São 2 casas embaixo e você tem uma escada no meio que dá acesso aos 2 de cima. Então, é tudo entrada independente.
é caixa d'água independente, separada, cada um tem sua caixa d'água, não tem uma água rateada entre todo mundo, né? Às vezes injustamente, né? Porque tem famílias maiores ou menores. Então, isso realmente surpreendeu bastante. Talvez até na questão do condomínio também vai ser mais fácil de administrar essa parte, né? Sim, exatamente. Um condomínio menor, também acho que as pessoas também se atraem mais, para não ter tanta gente, né? São 71 casas só. Foi bem interessante. Legal. E falando de tendência de mercado imobiliário, conta pra gente, a Monte Azul, o que vocês acreditam que será as próximas tendências no mercado de habitação? Eu acho que tendência no mercado de habitação, vamos falar assim da Araucária, né, nesses projetos do Minha Casa Minha Vida e acima disso, né, eu acho que tendência, principalmente para os jovens, seria a valorização de áreas comuns mais sofisticadas. Eu acho que essa é uma tendência. Os condomínio clube existem já há muito tempo atrás, em São Paulo e Rio de Janeiro, então há décadas, né, que eles têm essa cultura mais de condomínio clube, né. Mas agora, chegando em Araucária, eu acho que isso cada vez mais valorizado, porque os jovens eles estão ganhando dinheiro, eles têm possibilidade de renda que não depende exclusivamente de uma carteira assinada hoje em dia, né? Antigamente, o mantra era você ter uma carteira assinada com olerite, né? Verdade. Você trabalhar numa empresa grande, numa Bosch, enfim, numa indústria grande. Mas hoje existe mercado, com o advento da pandemia também, como você falou, que evoluiu muito a questão da internet, né? A compra pela internet, a compra do serviço pela internet. Então, eles estão com possibilidades de usufruir assim, de uma área de lazer, de um espaço gourmet realmente mais sofisticado, um espaço de tomar vinho, né? Lareira, essas coisas, né? A questão da lavanderia coletiva, né? A gente tem aí, vamos citar as lavanderias da Omo, né? Você vai lá e coloca a roupa, controla pelo aplicativo, carrega e volta a buscar, né? Então, todos esses serviços de área comum têm agregado muito na vida, né? A academia já sempre existiu, mas eu acho que a construtora que trouxer uma academia equipada com equipamentos bons vai ser sempre um diferencial pro jovem, que a gente fala, né? O público, o pessoal é jovem que compra, né? E jovens. E bem a gente fala, né, a questão do perfil, né? Perfil. Quando a gente fala lá no comecinho do Minha Casa Minha Vida, era o pai e a mãe que comprava, né? E hoje a gente vê muito, e assim, eu falo, né, a gente que lida muito com os compradores que fazem o cadastro, tem muito jovem ali com 18, 19 anos que você vê, poxa, são pessoas que têm profissão, são empreendedores mesmo. Aí quando você vê, tá abrindo o CNPJ, tem movimentação bancária. Então é bacana de ver essas pessoas que têm visão de futuro e você vê, é uma evolução bem grande, né? Muito interessante o que você falou, que os pais compravam para os filhos e hoje parece que a tendência é os filhos comprarem para os pais, né? Que tem uma facilidade melhor de tratar com o corretor no WhatsApp, de mandar um áudio, né? De assinar uma assinatura, um contrato eletrônico, né? E eles ajudam muito. Ajudam muito, ajudam muito. Essa questão da assinatura eletrônica é muito, né? Tá, eu vou pedir pro meu filho me ajudar no fim de semana, não posso assinar agora, tem que pedir ajuda, né? Tem muito disso. Tem muito. E era o contrário antes, né? Era o contrário. Era o pai que ajudava o filho a ler, porque não sabia se estava fazendo a coisa certa, né? Que nunca tinha comprado. Bem interessante. Os jovens estão espertinhos aí. A gente fala assim, agora que esse negócio de processo nato digital, assinatura pelo Gov, facilitou muito, mas querendo ou não, os jovens têm mais facilidade com isso, né? E aí os mais antigos ficam um pouquinho mais relutantes, né? Em assinar digital, como é que vai, como é que abre, como é que faz. E aí nessa parte realmente os jovens saíram na frente. Sim. Vamos falar um pouco sobre a maior instituição bancária do Brasil, que é a Caixa Econômica Federal, né? Ela também está com o tempo, né? E a gente, poxa, vamos pensar, né? 2014 para cá são 11 anos, né? Nem é tanto tempo assim, né? Mas a questão da análise de crédito, né? Há 10 anos atrás, como a gente falou, que valia era um olerite, né? Um certo valor e tal. Mas o banco também está tendo que se adaptar, porque está tendo cada vez menos pessoas com carteira assinada, depositando FGTS, né, na conta do FGTS, e mais pessoas com renda informal, que antes não era tratada de uma forma tão, né, considerada, né? Então, o Banco Caixa também está tendo que se adaptar com isso, né? De analisar um extrato, né, de acreditar que aquela pessoa tem potencial de pagamento da parcela e tudo mais, né?
Tá mudando o jeito de analisar a renda do comprador, né? Sim, em razão dessa mudança do comprador, do perfil mesmo, né? Verdade. E isso eu falo, é uma evolução e tanto, né? Porque se a gente, ela vai sempre. A maior parte dos financiamentos no Brasil é feito na Caixa. Pela Caixa. É automático, ela vai se adaptando ao perfil, conforme vem os clientes, conforme vem o tipo de renda, ela vai se adaptando. Isso é bacana. Alguma agência ou outra vê a necessidade de uma entrevista, né? Fazer uma entrevista com os compradores para ter certeza que realmente ele faz aquilo ou não, né? Então, é bem interessante. Que impacta também no crédito, né? E facilitou muito, né? O financiamento hoje, tem alguns casos que a gente conversa com alguns clientes que eles têm uma visão comparada do antes e do agora, né? Tem cliente que consegue fazer todo o processo sem ter ido na agência. Ele vai lá só para realmente fazer entrevista, fazer senha, mas o processo está concluído. Às vezes ele já até assinou o contrato. Isso é uma facilidade, né? É uma facilidade. Isso a gente tem que bater palma para a Caixa, porque ela começou a fazer isso já há muito tempo, né? Ela implementou o correspondente bancário, o CCA, mais ou menos em meados ali de 2008, 2010, né? A gente é correspondente desde 2010. Então, para aquela época, você implementar uma aprovação de crédito automatizada foi uma evolução muito rápida. E você percebe que os outros bancos foram acompanhar a Caixa nesse sentido nos últimos anos. Né? O que ela implementou lá, o que foi o CCA, foi o correspondente, foi assim, uma coisa genial, né? Porque ela entendeu que poderia captar clientes através de instituições dos correspondentes, né? E não só pela agência, né? E eu vejo assim, os outros bancos, eles têm essa tendência de ter o automatizado, mas eles fazem o automatizado com o cliente. E não adianta, o cliente não consegue. Os formulários que para um correspondente, você que tem, imagina, desde 2010, 15 anos de correspondente, também estou desde 2014, o que para a gente é muito básico e é o beabá do dia ali que a gente faz o preenchimento quase de olho fechado, para o cliente aquilo é uma dor de cabeça. E aí um processo que é para sair 15 dias, acaba saindo em 2, 3 meses. E isso acaba atrasando um pouquinho também nos outros bancos. E aí eles acabam perdendo essa agilidade perante a Caixa, né? Porque Não, claro. Ela tem uma capilaridade muito grande. Ela detém hoje, número atualizado, 79% dos financiamentos habitacionais. Então ela tem uma expertise muito grande já, de muitas décadas. É uma empresa centenária, né, brasileira. Então, realmente, essa questão do correspondente fazer as aprovações facilitou demais. A pessoa realmente só ir no banco para assinar, né? E hoje, na verdade, nem isso. Desde o começo do ano, a Caixa aceita a assinatura eletrônica, né? No contrato de financiamento habitacional. Então, a pessoa acaba nem indo na agência, às vezes, para comprar um imóvel, né? Foi tudo muito rápido. E eu ia te perguntar também, que você agora lançou o Faixa 4. E, assim, a gente sabe que tem ali a gente sabe que a primeira... O pessoal de baixa renda tem vários subsídios, tem Coapar, tem ajuda. E o pessoal do alto padrão, renda mais alta, a Caixa também tem uma taxa de juros muito convidativa e ficou aquele meio. Agora, com o Faixa 4, você acha que a gente consegue mudar essa realidade? Eu acho que sim. Eles acertaram na questão de aumentar o público do Minha Casa Minha Vida, né? A gente hoje tem um nome Minha Casa Minha Vida que é totalmente diferente do que 10 anos atrás, né? Hoje o Minha Casa Minha Vida, o que é? Ele é a possibilidade de você comprar um imóvel. No Minha Casa Minha Vida faixa 4, na questão da parcela, né? Então, uma família que tem uma renda já acima de 6 mil, 8 mil, 10, né? Até mais, acho que até 12, né? Se não me engano. É 12. Ela não tem subsídio do Minha Casa Minha Vida, mas ela tem uma taxa de juros menor, que daí ele possibilita ter uma prestação menor e aí encaixar no orçamento familiar, né? Só resolver a questão da entrada, claro, né? Como sempre. Mas essa questão da prestação antes se inviabilizava, né? Que é naquela linha SBPE, que a gente chama, que é a linha normal de financiamento, né? Realmente, uma prestação muito alta não dá para encarar. Daí a família fica no aluguel, que é mais baixo, ou, né? Daí o que se encaixa melhor no orçamento, né? Sim, exatamente. Tem as outras contas, né? Tem colégio de filho, tem tudo, né? E, Rômulo, falando, não sei se você consegue dar algum spoiler, tem algum lançamento vindo por aí que você possa compartilhar com a gente? Olha, em primeira mão, no podcast aqui de vocês, da Araucasa, existem 3 projetos ali na região, acontecendo
aprovações junto à Prefeitura Municipal da Araucária, as coisas estão andando e sim, temos projetos que a gente espera que aconteçam em 2025. A gente espera que segundo semestre a gente tenha um lançamento aí, pelo menos um, né? Se possível 2, de produtos diferentes naquela área do Capela Velha ali. Vocês vão ficar sabendo Que em legal. breve as informações. Que honra saber isso tudo. Sim. E eu sei que é muito aguardado, a gente sabe que a Araucária carece de lançamentos nessa área. E agradeço por você ter compartilhado com a gente essa notícia em primeira mão. Bom, eu quero agradecer, foi um prazer esse bate-papo, essa conversa nossa. Quanta experiência boa, quanta novidade, quanta coisa boa que a gente falou aqui hoje. E para a gente fechar com chave de ouro, o que você falaria, dicas para investidor que pensa em investir em imóvel na planta, em investir no mercado imobiliário? Eu posso dizer que a gente que é corretor de imóveis sabe disso, mas sempre vale a pena comprar na planta, né, como investimento. Quando o cliente ele vê um lançamento, o preço do lançamento costuma ser maior do que um imóvel antigo, né, um imóvel usado. Então, às vezes, o investidor pensa, no médio prazo ou no longo prazo nunca vai valorizar a ponto de valer a pena. Mas depois que o tempo passa, você vê o preço no final da obra, aí você entende, puxa, eu devia ter comprado, né? Valeria a pena ter comprado, porque deu uma diferença grande, né? Então, o recado que a gente dá para o investidor é que ele compre, né? Que ele faça uma experiência de comprar no início, de preferência, né? A famosa tabela zero, que a gente chama, né? Sim. Para que no final ele vai ter recompensa, ele vai rentabilizar uma venda ou ele vai rentabilizar, de repente, uma locação, né? Durante um período e depois vender, ceder para a família, para o filho. O imóvel nunca é uma péssima ideia, né? Sempre é uma boa ideia você ter um imóvel, né? Seja residencial ou comercial também, né? Enfim. E o imóvel na planta tem essa possibilidade da pessoa conseguir descapitalizar o menos possível, né, do bolso, consegue fazer uma programação ali durante a obra e quando pegar a chave já pega o imóvel valorizado, já consegue ou morar ou alugar, né, e já consegue recuperar ali sobre rentabilidade, né? Na questão da locação, ele também tem um financiamento bancário, que é de 30 anos ou 35 anos, né? Então ele também tem a questão dele alugar e pagar a parcela com esse. A prestação como aluguel, né? Sempre é possível encaixar. Se paga, né? Sim, sim. Eu agradeço muito o convite também, Érica. Foi um prazer essa conversa nossa. E espero que a gente continue a falar sobre o mercado imobiliário durante muitos anos. Com certeza. Com você e com toda a equipe da Araucasa, né? É um prazer, a gente trabalha com você já faz um tempo. Sim. E vai ser um prazer continuar trabalhando e com certeza quando tiver os lançamentos a gente vai estar aqui à disposição e com certeza vai ser um sucesso. Legal, obrigado. Quero agradecer vocês que acompanharam até agora e nos acompanhem. Se você gostou do nosso bate-papo, compartilhe, envie para um amigo e nos aguardamos até o próximo episódio. Até mais!